Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz, ou como me chamam na faculdade, de Sofia, e eu vou estar administrando o curso de Química Geral para vocês, e eu vou estar com a Química junto com o Gelado e com a Domi. E eu espero que a gente consiga ensinar bastante vocês e que a gente consiga agregar bastante no conhecimento de vocês. Então, bom, vamos começar a aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a composição da matéria e seus estados físicos. Bom, a gente sabe que a química ela estuda a matéria e suas transformações. Então hoje a gente vai ter uma introduzida nesse assunto, a gente vai entender um pouco melhor como a matéria funciona e tudo mais, ok? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é a matéria. Bom, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Quando eu falo que ocupa um lugar no espaço, é a mesma coisa que ocupa um volume. Então, a gente olha ao nosso redor e muitas coisas são matéria, né? Então, um cachorrinho é composto por matéria, uma árvore é composta por matéria, uma casa é composta por matéria, até mesmo você tem massa e você ocupa um volume no espaço, ocupa um lugar no espaço. Então, você é matéria, você é composto por matéria. Só que existem outras coisas que não são matéria. Por exemplo, o som, o calor, os raios-x. Esses componentes são o que a gente chama de energia. Então, a gente tem energia sonora, energia térmica, a energia eletromagnética. Só que aqui nesse curso a gente não vai se ater a estudar os tipos de energia, mas sim os tipos de matéria, tá bom? Ok, entendemos o que é matéria. Só que a gente olha ao nosso redor e a gente vê que existem diferentes tipos de matéria. Então, a gente precisa entender agora do que é feita a matéria. A matéria é feita de átomos, que são unidades estruturais básicas que vão constituir a matéria. Só que existem diversos átomos, diversos elementos químicos. E a gente pode observar isso na tabela periódica, que a gente observa muitos átomos diferentes, né? Então, cada átomo aqui a gente tem um elemento químico. E são esses diferentes elementos químicos que se organizam no espaço e dão origem à matéria, que compõem a matéria, certo? Então, basicamente, esses átomos, esses elementos químicos podem interagir entre si e formar os mais variados compostos na natureza. Ok, só que a matéria ela pode ser classificada em substância pura e em mistura. Nós vamos começar falando agora sobre as substâncias puras. O que são as substâncias puras, né? As substâncias puras são todas aquelas substâncias formadas por uma composição química constante, ou seja, a substância pura vai ser composta por apenas um tipo de molécula, por apenas um tipo de átomo. E toda substância pura vai possuir propriedades físicas bem definidas, como uma densidade certa, uma densidade pontual, uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Todas essas propriedades físicas são constantes e invariáveis. A gente vai estudar elas mais para frente nessa aula, ok? Então, aqui, as substâncias puras são aquelas formadas por uma única composição química, né? Seja um único tipo de átomo, seja um único tipo de molécula. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a água. Se nós temos um copo que só tem água, que aquela água dentro daquele copo tá pura, a gente só encontra moléculas de água lá naquele copo. Então, a gente tem lá uma substância pura. Se a gente pega um pedacinho de uma lata de alumínio, e a gente vê que lá só tem átomos de alumínio. Então lá a gente também vai observar uma substância pura. A gente pode ver que aquela partezinha da latinha de alumínio que só tem átomos de alumínio, a gente pode chamar aquilo de uma substância pura. O gás oxigênio também, a gente pode chamar de uma substância pura, desde que a gente tenha no recipiente apenas oxigênio, uma substância pura.
o HCl também, enfim. A gente também tem o sal de cozinha, se a gente tiver só NaCl, né? A gente tem aqui um esqueminha da molécula de NaCl. A gente tem também uma substância pura, ok? Bom, só que as substâncias puras, elas podem ser classificadas como simples ou como compostas. Vamos entender um pouquinho melhor isso agora. As substâncias puras simples ou substâncias simples são aquelas que são formadas por um mesmo elemento químico. Então, vamos aos exemplos para entender isso melhor. Se a gente tem em um recipiente apenas gás hélio, apenas átomos de hélio, a gente vai ter uma substância pura lá, certo? Só que observem que há apenas um tipo de átomo, apenas um tipo de elemento químico compondo essa substância. Isso faz com que a gente possa chamar essa substância pura também de substância simples, porque ela é composta por um único tipo de estrutura química, certo? Um único tipo de elemento químico. A gente tem, por exemplo, o gás oxigênio, né? A gente só observa o elemento químico oxigênio formando essa substância. Então, a gente tem uma substância simples também. O gás ozônio, a gente chama de uma substância simples porque, novamente, a gente só encontra um tipo de elemento químico, um único tipo de átomo, que no caso é o oxigênio, certo? Só que também nós temos as substâncias puras compostas, ou substâncias compostas, que são aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos. Vamos novamente aos exemplos para entender isso melhor. Nós temos aqui, então, por exemplo, o gás cianídrico, HCN. Nós observamos que o gás cianídrico é formado por três elementos químicos, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Isso, como essa molécula possui mais de um elemento químico compondo sua estrutura, então a gente pode chamar essa substância de uma substância composta. O mesmo vale para a água. Nós temos também dois elementos químicos formando a água, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Então, é uma substância composta. Então, se a gente tiver, por exemplo, um recipiente com apenas gás cianídrico, lá a gente tem uma substância composta, uma substância pura, certo? Porque a gente tem dentro desse recipiente apenas um único tipo de molécula. Só que ao mesmo tempo, a gente tem lá uma substância composta, porque essa molécula de gás cianídrico é formada por mais de dois elementos químicos, por mais de um elemento químico, certo? E a gente tem também, finalizando, mais um exemplo de substância composta, a glicose, né? Então, a gente vê que a glicose é formada por vários tipos de átomos, vários tipos de elementos químicos, ok? Bom, agora falamos já das substâncias puras simples, das substâncias puras compostas. Agora vamos falar das misturas, porque quando a gente olha ao nosso redor, é muito difícil a gente encontrar uma substância pura. É muito mais comum a gente encontrar misturas, né? Então, por exemplo, o próprio ar que a gente respira, né? Aqui, o próprio ar que a gente respira é uma mistura, porque a gente encontra no ar gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, vapor de água, CO2, um monte de substâncias compõem o ar que a gente respira. Então, é uma mistura, certo? A mesma coisa vale para a água do mar. A água do mar não é só água, a gente não encontra só moléculas de água compondo presentes na água do mar. A gente encontra água, a gente encontra o NaCl, né, o sal de cozinha, e a gente encontra vários minerais. Então, a água do mar também é uma mistura. Só que dentro das misturas, a gente também pode ter classificações diferentes. Nós temos a gente pode ter uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Só que antes de entender o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, a gente precisa entender um pouco melhor o que são as fases. As fases, uma fase é um aspecto visual homogêneo, que você só identifica aquele, um único aspecto visual totalmente contínuo e homogêneo, certo?
Então, vamos aos exemplos para entender um pouquinho melhor isso. Então, a gente tem uma mistura homogênea. A gente fala que uma mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase, ou seja, apenas um aspecto homogêneo visível. Então, a gente pode ver, por exemplo, uma garrafinha de água, essa água mineral que a gente compra. Se a gente for ver no rótulo da garrafinha de água, a gente vai ver que essa água que tem aqui dentro não é uma substância pura. A gente não tem apenas moléculas de água compondo essa substância aqui, essa água que está aqui dentro. Não, a gente possui aqui, junto com a água, magnésio, potássio, sódio. Então, uma mistura. Só que a gente vê como se fosse uma coisa só. A gente não consegue identificar essas outras substâncias. A gente vê uma única fase, um único aspecto homogêneo, visual, certo? Então, isso é uma mistura homogênea. Agora vamos para as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas, finalmente, elas são aquelas que apresentam duas ou mais fases, dois ou mais componentes visuais homogêneos visíveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse recipiente com areia, água e óleo. Aqui a gente pode observar três fases. Uma fase do óleo, outra fase da água e outra fase da areia, certo? Então a gente observa três aspectos homogêneos, visíveis, constantes que a gente pode separar e pode identificar, certo? Então, três fases. Só que as misturas heterogêneas nem sempre a gente consegue identificar que uma mistura heterogênea a olho nu. Um grande exemplo disso é o sangue. O sangue, quando a gente vê a olho nu, a gente vê como se fosse uma única fase, parece uma coisa só, constante, certo? Um único aspecto. Só que quando a gente vai observar o sangue mais de perto, quando a gente amplia aquele sangue, aquela gotinha de sangue que parece homogênea, a gente vê que, na verdade, o sangue é uma mistura heterogênea. Porque aqui a gente possui, por exemplo, o plasma, que é a parte líquida, só que a gente também possui diversos componentes que são identificáveis, como, por exemplo, as hemácias, os leucócitos. Então, a gente observa que, de fato, o sangue é composto por mais de uma fase, certo? Diferentemente da água, que é composta por outros componentes, por mais que a gente aproxime, a gente não consegue ver esses outros componentes, ok? Então, outro exemplo, né, de mistura heterogênea, que a gente pode vir a achar que é uma mistura homogênea, a olho nu, mas na verdade é uma mistura heterogênea, é a maionese. A maionese, quando a gente aproxima também, quando a gente vê mais de pertinho, a gente vê que a maionese é formada por diversos componentes diferentes que compõem mais de uma fase, ok? Então, agora que a gente falou de substâncias puras e misturas, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é um sistema. Um sistema é uma parte do universo que você seleciona e decide analisar. Então, é uma porção limitada do universo que é submetida à análise, ok? A gente pode ter um sistema homogêneo, ou seja, um sistema que a gente vai observar uma única fase, ou um sistema heterogêneo, que vai ter duas ou mais fases, ok? Então, aqui a gente tem um sistema homogêneo, como eu falei, uma fase. Só que um sistema homogêneo, ele pode ser uma substância pura, ou seja, em um recipiente, em um determinado sistema que você está analisando, você só tem um único tipo de composição química, uma substância pura, e você só consegue identificar uma fase lá. Então, sistema homogêneo. Só que um sistema homogêneo, ele também pode ser decorrente de uma mistura homogênea, como a gente viu com a água mineral, né? A gente identifica apenas uma fase naquela água mineral, por mais que seja uma mistura. Agora, nós temos também o sistema heterogêneo, como eu já disse, é composto por mais de uma fase. E aqui no sistema heterogêneo, ele pode ser uma substância pura, só que como vai ser uma substância pura? Então, a gente vai ver mais pra frente que as substâncias puras, elas podem se encontrar em diferentes estados físicos da matéria, certo? E se a gente tem um sistema, a gente está analisando um sistema que tem, por exemplo,
apenas moléculas de água, só que em uma parte do sistema a gente tem água líquida, em outra parte a gente tem água sólida, pedrinhas de gelo. Então lá a gente vai ter um sistema heterogêneo, porque concorda comigo? A gente consegue observar dois aspectos distintos, né? A fase do gelo e a fase da água. Então, ali a gente tem uma substância pura, a gente só tem moléculas de água, mas é também, ao mesmo tempo, um sistema heterogêneo, porque a gente observa duas fases, ok? E um sistema heterogêneo, finalmente, ele pode ser decorrente de uma mistura heterogênea, né? Então, como a gente viu, por exemplo, aquele sisteminho com água, areia e óleo, a gente observa mais de um componente e a gente consegue identificar esses diferentes componentes em diferentes fases. Então, é um sistema heterogêneo, ok? Agora, vamos resolver um exercício para tentar fixar um pouquinho melhor isso que a gente acabou de ver, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a caneta. Considere que essa bolinha preta representa hidrogênio, essa bolinha com X no meio representa o carbono, né, o átomo de carbono, e essa bolinha vazia representa o átomo de oxigênio. A respeito do sistema, então a gente selecionou uma parte do universo e estamos analisando essa parte do universo, né, esse sistema. É uma substância pura ou uma mistura? Bom, vamos ver. É composta por apenas um único tipo de composição química, um único tipo de molécula, um único tipo de átomo? Não. A gente observa aqui que a gente tem vários tipos de moléculas diferentes. Aqui, ó, uma molécula, outra molécula, outra molécula. São substâncias diferentes, então aqui a gente tem uma mistura de diferentes substâncias, certo? Então é uma mistura. Escreva as fórmulas das substâncias presentes. A gente tem, ó, essa substância e essa substância aqui. Não tem nenhuma outra, né? São esses três tipos de substâncias que a gente tem nessa mistura. Então, aqui a gente observa 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a gente observa uma molécula de água. Gente, desculpa, eu sou meio ruim para desenhar com o mouse. Mas, então, ok, aqui é uma molécula de água. Aqui a gente observa, ó, 2 átomos de oxigênio. Ó, 2, então. Aqui a gente observa 2 átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Então, a gente vai ter o CO2. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, H2O, O2 e CO2. Escreva a fórmula da substância simples, ou seja, aquela substância que vai possuir em sua constituição apenas um elemento químico. Qual dessas três aqui possui apenas um elemento químico formando? O oxigênio. A gente só tem elemento químico oxigênio aqui, então vai ser oxigênio. Ó, gente, eu acabei esquecendo, mas aqui faltou um 2, tá? Aqui, CO2. Escreva as fórmulas das substâncias compostas, ou seja, aquelas que possuem mais de um elemento químico em sua estrutura. Então, vamos ver. Das moléculas que a gente tem nessa mistura, tanto o H2O quanto o CO2 possuem mais de um elemento químico em sua composição, então elas são substâncias compostas. Qual é o número total de moléculas? Bom, vou apagar aqui para ficar mais fácil de entender. Ó, cada molécula é uma estrutura dessa, né? Ó, então aqui a gente tem uma molécula, aqui a gente tem outra molécula, a gente tem outra. Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas. Qual é o número total de átomos? Cada átomo é uma bolinha dessa que compõe as moléculas, certo? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 átomos, ok? Bom, essa parte é a primeira parte da aula. A gente entendeu um pouquinho mais como a matéria que a gente conhece é subdividida, a gente entendeu um pouquinho mais
sobre o que é um sistema, os diferentes tipos de sistema. E eu vou parando essa aula por aqui, essa parte da aula por aqui, e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as mudanças de estado físico, ok? Até já já!